Olá a todos. Neste vídeo eu quero trazer então a reflexão que nós tivemos no último domingo na nossa congregação Paz de Interlagos. Você é muito bem-vindo, muita bem-vinda para refletir na temática que nós iremos refletir hoje, que é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre o dinheiro? E para iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade de refletirmos na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe este irmão, esta irmã que acompanha este vídeo e que, de fato, esta mensagem possa surtir efeito em seu coração e possa transformá-la. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos refletir um pouco a respeito dessa temática, que é uma temática que muitas pessoas podem ter dúvidas a respeito. O que a Bíblia diz a respeito do dinheiro? Mas antes de mais nada, é interessante refletirmos um pouco sobre o dinheiro. O que é o dinheiro? Talvez alguém possa dizer, é um pedaço de papel? Talvez alguém pudesse responder, é uma moeda? Pode ser também um cartão magnético? E nos dias atuais o dinheiro pode ser um Pix, né? A verdade é que o dinheiro é simplesmente algo para ser utilizado na troca de um outro bem. E sobre dinheiro muito já foi falado e refletido. Há pessoas que vivem para o dinheiro e que seguem certas frases que eu vou colocar aqui. Por exemplo, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Há uma frase atribuída a Tom Jobim que diz o seguinte: o dinheiro não é tudo. Não se esqueça também do ouro, dos diamantes, da platina e das propriedades. Contudo, há outras pessoas que aparentemente são mais céticas e falaram frases mais reflexivas acerca do dinheiro. O escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade teria dito o seguinte: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensa que lá encontrará riqueza. O filósofo Arthur Schopenhauer disse que o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais você toma, maior é a sua sede. E até mesmo o grande piloto brasileiro Ayrton Senna teria dito uma frase a respeito do dinheiro. Ele disse o seguinte: o dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter. Quem tem está cheio de problemas por causa dele. E aí, você concorda com algumas destas frases? Como cristãos, precisamos analisar o que a palavra de Deus fala a respeito do dinheiro. E vamos ver alguns textos hoje e o que eles dizem a respeito. Sabemos que o homem considerado mais sábio na Bíblia foi o rei Salomão. E Salomão escreve a respeito do dinheiro. Em Provérbios 23, 4 a 5, ele diz o seguinte: não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente. Salomão, então, nos ensina aqui neste versículo uma realidade que poucos muitas vezes refletem. O dinheiro pode sumir e desaparecer, tanto por crises, como também pelo fato de que muitas vezes o detentor do dinheiro, ele não ficará para sempre aqui, não é mesmo? Paulo, ensinando o jovem pastor Timóteo, diz o óbvio, mas um óbvio que muitas vezes as pessoas não refletem. Lá em 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8, ele diz: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas,
Fiquemos contentes com isso. E como se não bastasse a inutilidade em acumular dinheiro, Paulo atesta ainda no versículo 10 que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Vejam só, portanto, como que o dinheiro pode ser problemático para o coração humano. É claro que o dinheiro em si não é o problema. O problema é o amor humano ao dinheiro, o apego excessivo a ele. O salmista Davi, logo no início do Salmo 62, elimina qualquer ideia de encontrarmos paz no dinheiro ou em qualquer outra coisa nesse mundo, pois ele diz: somente em Deus encontramos paz e salvação. E infelizmente em Lucas 12 acompanhamos um homem que não compreendia nenhuma destas frases, destes versículos bíblicos que eu citei há pouco. Um homem que tem diante de si o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador Jesus, e que poderia ir até ele e manifestar qualquer espécie de necessidade que sentia a Jesus. Mas o que ele pede a Jesus em Lucas 12, ele pede para que Jesus reparta a sua herança com o seu irmão, que aparentemente não quer fazer isso. Infelizmente, muitos hoje ainda procuram Jesus, não com o intuito de terem suas vidas transformadas, mas com o intuito de obterem alguma espécie de benefício terreno nesta vida, neste mundo. E aí Jesus logo trata de corrigir aquele homem, dizendo: tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E então Jesus conta a famosa parábola do rico sem juízo. Eis que havia um agricultor que teve uma excelente safra, e as colheitas foram tão boas que ele sequer tinha lugar para armazenar tudo aquilo que ele havia colhido. E ele não sabia o que fazer, até que teve uma grande ideia: destruir todos os seus celeiros para construir novos e maiores, e assim ele poderia armazenar toda a colheita que havia feito. Só havia um pequeno problema. Quando ele imaginava que poderia usufruir da sua vida e ficar tranquilo, porque ele tinha para muito tempo, Deus diz a ele: seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem vai ficar com tudo isso que você acumulou? Jesus então conclui a parábola dizendo: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos para Deus. É um triste fim este do rico sem juízo. É claro, poderíamos dizer que é uma parábola, não é uma história verdadeira, mas quantas histórias não terminam como a história deste rico sem juízo? Neste mês de novembro é um mês em que normalmente as igrejas luteranas elas escolhem para tratar de um assunto muito caro, de um assunto muito importante para todos nós, o assunto da mordomia. Você lembra o que é mordomia? A palavra mordomia pode nos dar a ideia de alguém que está de braços cruzados e recebendo várias benesses e não fazendo nada para ter uma grande vida, não é mesmo? Muitas vezes falamos que a mordomia está lá em Brasília e nos palácios por aí afora. Mas existe uma outra conotação para a palavra mordomia. Você certamente sabe o que é um mordomo, o que um mordomo faz. Um mordomo administra muitos bens e propriedades do seu senhor. Mas o mordomo
não é dono de nada. Nós aprendemos no texto bíblico que eu, você, todos somos mordomos de Deus, pois tudo que somos e temos não é nosso, nos foi dado para administrarmos. Por isso, é necessário falarmos a respeito de mordomia. Talvez algumas pessoas pensem, mordomia é falar sobre ofertas. Também, mas não só. Talvez algumas pessoas poderiam pensar, pastor, aproveite para falar das necessidades da nossa congregação e de como algumas pessoas, quem sabe, podem ofertar mais para o trabalho da igreja. E de fato eu poderia fazer isso humanamente. Talvez poderíamos apontar todas as necessidades que a nossa igreja tem. Na verdade, é necessário fazer isso também. Por outro lado, do ponto de vista teológico e bíblico, e com base nas leituras deste final de semana escolhidas, eu preciso dizer que a nossa reflexão, ela necessita ser um pouco distinta de simplesmente falarmos em ofertas e de que precisamos aumentar as nossas ofertas. O ofertar a Deus é uma pequena parte do todo que significa sermos mordomos do Senhor. Sermos mordomos implica de que tudo aquilo que nós temos não é nosso, como eu disse. Não apenas as nossas ofertas, os nossos dons, o nosso tempo. E não devemos fazer qualquer coisa para alcançarmos o favor de Deus. Ele já nos deu tudo, antes mesmo que merecêssemos qualquer coisa, puramente por amor a nós. O desafio que a Bíblia nos impõe é um pouco mais profundo. Está lá no final da parábola contada por Jesus. Precisamos nos preocupar em sermos ricos para com Deus. O que significa ser rico para Deus? Você tem alguma ideia? Seguramente que ser rico para Deus não é acumular dinheiro, bens e propriedades, mas acumularmos uma riqueza muito maior, que nem a traça e a ferrugem podem corromper. Acumularmos o quê? Fé? Acumularmos confiança em Deus. Sabermos que o bem mais precioso que temos é Deus. É a nossa relação com Ele. Percebam que o homem da parábola, ele não acumulou dinheiro de forma desonesta, mas ele agiu mal, porque ele quis utilizar o dinheiro apenas em seu próprio benefício. E mesmo sem necessitar de tanto, o que ele resolve fazer? Guardar. Quando na verdade, se nós observarmos bem, o desejo de Deus é que tomemos conta do mundo e não apenas da nossa vida. Que nós possamos cuidar do mundo, ajudando também com os recursos que temos, ajudando o próximo que necessita. Aquele rico sem juízo não precisava construir novos celeiros, bastava ele ajudar pessoas. Quando nós queremos simplesmente acumular, fazemos um péssimo uso do dinheiro. Por outro lado, quando nós ajudamos as pessoas, fazemos o que Deus determinou que fizéssemos. Excelente obra é quando ajudamos alguém em necessidade. E melhor obra ainda é quando ajudamos na causa do Evangelho e no anúncio do reino de Deus, quando utilizamos tudo o que somos e temos para o reino de Deus. É claro que alguém poderia indagar, mas espera aí, pastor, Deus não precisa do nosso dinheiro. E eu diria a você, você está certo.
Deus não precisa de um centavo nosso, mas a igreja, o anúncio da palavra ocorre em um mundo onde tudo tem um custo e necessita de dinheiro. Por isso podemos afirmar que tudo irá passar, e nós também. Mas aquilo que fazemos pelo próximo, especialmente no anúncio do Evangelho, no âmbito do testemunho, isso não passa, pois fatalmente pode ser utilizado por Deus para levar outras pessoas para a vida eterna. Talvez muitos não ofertem financeiramente porque não possuem condições para tal. E às vezes podem pensar, eu não vou à igreja porque eu não posso ofertar financeiramente. Ora, a falta de recursos jamais deve ser empecilho para alguém não vir à igreja. Você pode ofertar de outras formas. Você pode ofertar o seu tempo, os seus dons, o seu serviço. Mas talvez muitos não ofertem, mesmo podendo ofertar, porque caem no grave erro e equívoco que aquele rico sem juízo caiu. Porque simplesmente querem acumular mais, querem ter mais para si. E para todos estes, Deus tem um recado hoje. Seu tolo, você vai morrer. E para quem vai ficar tudo isso que você quer acumular? E ainda que você tenha filhos, os seus filhos também irão morrer. E muitas vezes eles vão dilapidar o patrimônio que você construiu rapidamente, porque para acumular muitas vezes demora. Agora para gastar. A verdade é que ao lermos estes textos bíblicos percebemos que o dinheiro jamais deve ser colocado em primeiro lugar em nossa vida. Não devemos viver para ele e tampouco dedicar a nossa vida ao seu acúmulo. O ideal bíblico no tocante à classe social, podemos dizer, está presente em mais um texto do sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9, que diz: Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. O ideal bíblico, amado irmão, amada irmã, não é ter demais, não é ter sobrando, e não é também ter a quem, não é faltar. O ideal é termos aquilo que precisamos, e ponto. Que Deus nos dê sabedoria para não sucumbirmos diante das tentações que o dinheiro pode nos proporcionar nesta vida e neste mundo. Que possamos fazer um bom uso dele, um uso racional, especialmente aplicando para as coisas do reino. Afinal, tudo que o dinheiro pode comprar aqui neste mundo um dia vai acabar, vai passar. Mas se ele for utilizado no anúncio da palavra, trará frutos não apenas para esta vida, mas também para a eternidade. De fato, Deus não precisa de nosso dinheiro, mas a sua igreja neste mundo necessita. Tudo tem um custo. Por isso, todos aqueles que podem ofertar, devem ofertar regularmente, de acordo com o valor que decidiram em seu coração e privadamente com Deus. E assim como a palavra de Deus não volta vazia, a oferta para o trabalho do reino também não. E se você não possui renda, jamais esqueça que também pode ofertar o seu tempo, os seus dons e o seu serviço a Deus. Que Deus abençoe tanto o nosso querer quanto o nosso realizar, e que a nossa igreja possa cumprir com seu chamado, levando o Evangelho para o nosso bairro, para a nossa cidade, fazendo um bom uso de todos os recursos que nos são ofertados, não apenas em nosso próprio benefício, como se fôssemos um clube, mas em benefício de todas as pessoas que estão ao nosso redor.
Vamos fazer uma oração? Santo Deus amado Pai, neste momento eu peço pela vida desta pessoa que acompanha este vídeo, para que o Senhor conceda sempre sabedoria a esta pessoa, para que ela possa fazer um bom uso de seus recursos, que ela possa ajudar aqueles que necessitam, que ela possa empregar estes recursos também em favor de sua família, mas também que não esqueça de ajudar o anúncio da tua palavra, lembrando que tudo aquilo que nós gastamos neste mundo, aqui neste mundo irá ficar, mas tudo aquilo em que investirmos para o reino de Deus também irá para a eternidade. Abençoe-nos, Senhor, e que nunca nos falte nada, mas também que não nos sobre nada, para de fato termos um bom testemunho e fazermos o trabalho que o Senhor nos confiou. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Fique com Deus, uma abençoada semana e nos vemos na próxima reflexão. Grande abraço.